Boa noite, igreja, graça e paz a todos. Vamos colocar em pé e darmos início a mais um culto em adoração ao nosso Deus, cantando a canção Quebrantado. Fechar os seus olhos, para a gente estar orando a Deus, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos deu. Senhor Deus, nós rendemos graça ao Teu nome, nós Te louvamos, Senhor, por estarmos aqui novamente na Tua casa,
casa de oração, onde que o Senhor separou este local para que o teu povo, ó Deus, aqui reunido, celebrasse o Senhor, ó Pai. Nós agradecemos, Senhor, por cada um que está aqui, por cada família representada, Senhor Deus. Sabemos que quantos de nós passamos por lutas, por enfermidades, por lutas, Senhor, mas o Senhor tem amparado a cada um de nós. E nós te agradecemos, queremos cultuar o Senhor, bendizer o teu nome. Fale aos nossos corações, ó Deus, fale ao íntimo de cada coração através do teu Espírito Santo. Nós consagramos, Senhor, as nossas vidas diante do teu altar, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos estar fazendo a leitura de 1 Pedro 1, do 3 ao 9. 1 Pedro 1, do 3 ao 9. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada no céu para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam constituídos por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas vocês creem nele. Exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação de alma. Nós vamos novamente colocar em pé. Nós vamos estar cantando o cântico Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos os moradores da terra. E nós vamos ter a oportunidade nesse instante, se você trouxe a sua oferta, a sua contribuição, possa vir aqui na frente com um ato de gratidão ao Senhor, trazer a sua oferta. Se você não trouxe, você também tem os QR Codes aí na poltrona, que você pode também estar contribuindo também com a obra do Senhor, amém? Senhor com alegria.
pode se assentar. O pastor tem a oportunidade nesse instante. Tá ligado? Graça e paz, irmãos, boa noite àqueles que ainda não comentei hoje. Graça e paz àqueles irmãos que estão em casa. Nesse momento já vi alguns irmãos conectados conosco nessa transmissão e temos a certeza que Deus tem algo especial para nós essa noite. Amém? E nos visita hoje o Ramon. Cadê o Ramon? Opa, Ramon, seja bem-vindo, Deus abençoe. Você vai receber uma lembrança da nossa igreja. Vocês que estão aí perto, cumprimentem e acolham o Ramon, que está vindo nos visitar pela primeira vez. E Deus abençoe, Deus seja louvado. Muito bem, nós temos algumas notícias aqui, alguns recadinhos para a igreja. Eu sempre coloco, quem está fazendo esses recadinhos agora não sou eu mais, agora é só o Marcelo, né? Eu só falo os recadinhos, né? Então vamos lá. E lembrar que nós estamos nas redes sociais, tem sido feito um trabalho bem interessante nas redes sociais. A Luri está cuidando disso, muitos detalhes nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, e também nos nossos grupos de comunidades e WhatsApp. E também podemos encontrar muitas notícias. Então, vamos lá. Amanhã, às 20 horas, reunião do Conselho. Amanhã, segunda-feira, nós tivemos uma reunião semana passada, mas amanhã nós vamos ter outra reunião do Conselho. Essa reunião é especial. Nós vamos acolher irmãos que já se prepararam para o batismo com o Santo Fé. Também nós vamos acolher irmãos que são membros se batizaram em outras igrejas, frequentam a nossa igreja e serão também recepcionados como membro por jurisdição. Jurisdição é quando não tem a carta de transferência, mas a gente sabe da idoneidade, tem o cuidado e de acompanhamento de todos. Então, nós vamos fazer essa reunião com esse pessoal. Não tem nada de problema, é só uma reunião para acolher os novos membros, né? Então, todos os presbíteros aí estão convocados. Faz parte, é o conselho que examina os candidatos. O pastor não decide nada sozinho, tá, gente? A não ser numas excepcionalidades que já aconteceu e nós temos que tomar decisão. Tem um artigo chamado 84, é quando não é possível reunir o conselho, o pastor pode fazer. Mas evitamos esse tipo já que não há impedimento do conselho se reunir nesta segunda-feira. Então vamos lá. E coral, na terça-feira, 19h30, nosso coral está se preparando aí com a cantata. Então vamos, aqueles que estão envolvidos com o Ministério do Coral, por favor, compareçam. Chega o horário para otimizar o trabalho da nossa regente, porque não é fácil. Eu vi, terça-feira eu estava aqui, e eu fiquei ali sentado, olhando, né? E até, em dado momento, pedindo para Deus abençoar, e aí eu vi que tem uma parada técnica, que é para ir ao banheiro, para tomar água, porque é cansativo, né? Então, mas tem essa preocupação de ter a parada técnica, né? Mas compareçam direitinho aí os nossos ensaios. Esta semana não teremos a nossa Paz Bate-Papo, porque é a semana do louvorzão e tem muitos detalhes do louvorzão que precisam ser acertados essa semana. Então, somente essa semana não tem nenhuma casa agendada. No entanto, dia 14 já tem, e dia 21 já tem casas agendadas, que é a casa do Márcio e Jaqueline, lá na Mococa. Nós vamos ter o Paz e Bate-Papo lá, e no dia 21 na Rosana e Rafael. E depois os irmãos vão explicar quem é esse casal, tá? E no domingo nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical às 9 horas. Nós acabamos de encerrar aí uma sequência de 2 encontros sobre a reforma do século XVI. Muita gente me pediu os slides que eu passo aqui. Então o que eu fiz? Eu coloquei no grupo da igreja, porque mesmo que alguém não tenha participado dos 2 encontros, mas quer ter o conteúdo, tem coisas que não
recém-pesquisado, não estão nos estudos anteriores, então é interessante, quem quiser, né, está ali. Os slides estão todos, são 14 slides ao todo, aliás, 14 não, são 17 ao todo. E você pode baixar ali do grupo da igreja no WhatsApp, ou então, se preferir, pode mandar. Eu corri demais, né? Opa, corri demais. Ixi, então vamos lá. Vamos voltar aí, sem querer. Acho que eu mantive aqui a... Então estou na EBD. Vamos lá. Hoje tem lanche, é lanche de pernil, né? Nossa, tá caro o lanche de pernil, né? Eu estava olhando ali, é um baita lanche, R$10. Eles estão tendo prejuízo nesse negócio, viu? Então você que vai tomar um lanche depois do culto, prestigia aí. Ao comprar um lanche, você está investindo no louvozão, tá? Então, agora o som está pago, mas agora precisa os gastos com louvozão. E por falar em louvozão, vamos antes do louvozão, tem a Cozinha Generosa. Eu sempre estou falando da Cozinha Generosa. Nós pedimos que você traga doações de produtos básicos, como arroz, feijão, macarrão, óleo, café, açúcar, molho, que é extrato de tomate, sardinha e outros itens. Procure os diáconos e diz: olha, eu vou contribuir com tal coisa. Leite, precisa muito de leite, viu, gente? Mas, se você não lembra de trazer o produto e quer fazer uma doação em dinheiro, a nossa chave Pix é essa para a conta da igreja, não é esse QR Code. Esse QR Code é para dízimos e oferta. Agora aqui, se você quiser contribuir com a cesta da Cozinha Generosa, da mesa diaconal, do Ministério de Diaconia, é cozinhadaigreja@gmail.com. Toda oferta será bem-vinda. Esta semana nós precisamos lá atender um remédio, e tinha um dinheirinho lá, e aí compramos o remédio, podemos comprar o remédio para a pessoa que precisa. E vamos lá, dia 24 é o Dia Mundial de Ações de Graça. É o nosso culto tradicional. Todos os anos nós temos esse culto do Dia Mundial de Ações de Graça. É o último domingo de novembro. É interessante como nós copiamos coisa dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito comum o Halloween. Não tem nada a ver com a nossa cultura, com a cultura brasileira. Eu estudo antropologia há muitos anos. E se tem uma coisa que Halloween não tem nada a ver com a cultura brasileira, é o tal do Halloween, tá? Mas o pessoal está transferindo, chama-se isso imperialismo cultural, transferindo a cultura dos Estados Unidos de celebrar o Halloween, que não é uma festa adequada, porque é uma festa pagã. Não vou entrar em detalhes. Bom, vamos lá. Mas uma das coisas que é muito comum nos Estados Unidos, e nós celebramos nas nossas igrejas, e isso não é popular no Brasil, só as igrejas evangélicas, algumas igrejas evangélicas, é o Dia Mundial de Ações de Graça. Vocês sabiam que o Brasil tem também o reconhecimento do Dia Mundial de Ações de Graça desde o ano de 67. No ano 1967, o Brasil tem uma lei que orienta a celebrar o Dia Mundial de Ações de Graça. Mas no Brasil começou-se a celebrar no ano de 1940, só que transformou em lei em 1967. Pouca gente sabe disso. Nós todo ano fazemos isso aqui. Gente, quem não viu ainda, os diáconos e diaconistas fazem uma organização aqui, uma decoração do templo com todos os motivos de gratidão a Deus. Você pode trazer doações, tipo panetone, pode trazer brinquedos, pode trazer coisas novas, tá, gente? Pode trazer alimentos como símbolo da provisão de Deus durante o ano. Se você quiser também, vai ter um envelope amarelo lá, que é uma oferta especial de ações de graça. Sabe, este ano, tanta coisa aconteceu, ano de crise, ano de guerras, mas Deus fez tanta coisa por nós este ano, né, gente? O povo não vendeu o tricô como queria, mas Deus sustentou todos os dias, graças ao Senhor, né?
Então, você tem motivo para agradecer a Deus? Claro que temos motivo. Então, dia 24 vai ser essa oferta especial, vai ter envelope amarelo ali, escrito ações de graça. Por que esse envelope é diferente? Para que o tesoureiro saiba colocar no lugar certo, né? E aí as doações de panetone, seja lá o que for de comida, os diáconos vão fazer uma cesta de Natal para muitas famílias. Então, é importante a igreja participar? É importante, sim, a igreja participar. Fazemos isso com alegria. E nesse dia também tem aqui, olha, você está vendo aí? Vamos celebrar a gratidão a Deus pelos bebês que nasceram, as famílias da igreja, no ano de 2023 e 2024. Como em 2023 nós não fizemos, nós acumulamos então 2 grupos de bebês, né? E vai ser uma babação aqui na frente, inclusive o pastor, né? E nesse dia vai ser o culto do bebê. E é claro, se tem culto do bebê, muita gente está pedindo para mim, para batizar suas crianças antes de eu sair da igreja, né? E eu faço isso com muito orgulho, muita honra para mim, famílias conversarem comigo e dizer, pastor, eu quero que o senhor batize meu filho, minha filha. Eu faço isso com muita alegria. E sei disso, que é uma honra como pastor para a gente fazer isso nesse momento, antes de sair da igreja, né? Então, eu estou sugerindo essas 2 datas, dia 24 do 11, que é o dia de ações de graça, e o culto bebê, e também o dia 1º do 12. Então, as famílias que quiserem, as 2 datas eu sugiro. Me perguntaram hoje se eu vou batizar de manhã também, porque tem família que só pode de manhã. É só conversar comigo, a gente organiza para que se batize também de manhã as crianças, tá? Então, fica aí a nossa palavra sobre essa questão dos batismos. Então, as 2 datas, 24 e 1º de dezembro. Por que 1º de dezembro? É isso aqui. Eu vou estar me despedindo da igreja. Tá? Dia 1º de dezembro. Porque aí, já na semana seguinte, eu já levo a mudança para Presidente Venceslau. Por que eu antecipei a minha ida para Presidente Venceslau? Nós estamos assim, tentando organizar para que nenhum pastor atrapalhe o outro. Então, como a casa onde eu vou morar em Venceslau é alugada, e vai ter que ser alugada em novembro, eu levo a mudança e participo do presbitério lá. São 2 dias de presbitério. Para eu ir lá e voltar aqui e mudar dia 10, vai ser muito cansativo. São 600 quilômetros, ou seja, 1.200 quilômetros para ir e voltar. Então, irmãos, eu pedi para o conselho me autorizou já ir definitivo. Tá, aí você vai perguntar, e aí, quando vem outro pastor? O pastor traz a mudança dia 10. Por que ele precisa trazer dia 10? Porque o outro pastor que vai substituí-lo precisa chegar no dia 15 lá. E todos nós precisamos dar um interregno de 5 dias um para o outro, para os conselhos fazerem pequenos reparos nas casas onde os pastores vão morar. E, aliás, quem vai para o lugar do pastor Narciso é um conhecido dos irmãos, é o reverendo Jonas Furtado do Nascimento, né? Ele vai para a Cerqueira César e, com a graça de Deus, vai iniciar um novo ministério lá. E só que ele precisa chegar lá dia 15. Então, o Narciso precisa sair de lá dia 10, para eles pintarem a casa. E eu preciso sair daqui dia 5, porque senão Narciso chega e vai ter que colocar as coisas dele em algum lugar e vai ser ruim. Então, é melhor que a gente chegue nas igrejas, coloque a mudança, arrume as casas e depois vão tirar férias disso. É o que vai acontecer com o pastor Narciso aqui também, né? Então, gente, isso é perfeitamente normal entre nós pastores. Nós conversamos muito entre nós para que seja um processo tranquilo de transição. A igreja vai ser bem servida e muito cuidada pelo pastor Narciso, né? Então, é essa a nossa palavra nesse momento. E vamos lá, vamos para adiante. Louvorzão, dia 9, próximo sábado. Gente, isso aí faz um ano que eles estão pensando o louvorzão.
E o louvorzão não é para jovens só, é para a igreja de Cristo. Nós temos a participação de várias igrejas nesse dia. Começa está ali, 18 horas começa. Cadê? Eu não vi aí não tem o horário, tá? Mas começa às 18 horas o louvorzão. Por que começa às 18 horas? Porque precisa terminar cedo, por causa dos irmãos que vêm de longe. Vem gente lá de São José do Rio Pardo, é muito longe. Então, para que a gente não prejudique a celebração das igrejas no domingo seguinte, por isso antecipa-se o louvorzão, inclusive o pastor que vai viajar depois, né? Então, tudo isso é importante. Mas você está entendendo que a importância de participar desse culto não é um evento, tem sido uma tradição já na igreja há muitos anos, né? E ainda tem aí as camisetas, não está vendendo, mas é só acertar com a Luísa agora, né? Agora é só pagar, né? Comprou, paga, tá? Então vai lá, fala com a Luísa, e senão ela paga do bolso e fica tudo certo, né? Não, né? Ela não quer. Não vai dar de presente para ninguém. Pelo amor de Deus, Luísa. E vamos lá. Ajude o louvorzão, tá? Muita coisa a gente precisa, muitas coisas o dinheiro não dá, mas os irmãos precisam de ajuda. Eu mesmo já escolhi com o que eu vou ajudar. Você pode dar um extrato de tomate, você pode dar meio quilo de carne moída, 1 litro de óleo, papel toalha, trazer na quinta-feira na igreja. Então, pegue um papel ali na frente, quem está é a Sirlene, que está com uma lista, né? Sirlene, levanta a mão aí, para saber, quem não te conhece já fica conhecendo. Ela está com a lista. Então você vai pegar um papelzinho e assinar lá, eu vou doar óleo, vou doar carne moída, vou doar papel toalha, extrato de tomate. Então, tudo isso é importante para abater nos custos do louvorzão. Então, faça lá e também se alguém, se a igreja estiver fechada, então deixa lá, levar para a Alessandra, lá na Salzane Tricô, na praça número 184. Então, chegou aqui, igreja fechada, você pode entregar lá, na Salzane Tricô. Então, aí, participa disso. E acampamento, no período de carnaval, no presbitério, jovens e adolescentes, está aí, inscrições abertas, está aí, R$260 para os dias do acampamento, né? Então, fala com o Marcelo aí, faça a sua inscrição. E aí, quem faz aniversário essa semana? Agora nós encerramos falando de aniversário. Dia 5, minha esposa, Denise. E dia 6, a Silvana Pereira. Dia 6, também tem a Cássia. É a Cássia com C, né? É a Cássia do Luiz, porque tem a Cássia com K, e que é do Fernando, né? Então, dia 6, a Cássia, a Edmeire Scarpione, dia 8, a Stephanie Lima, dia 9, e dia 10, o Bruno Vitório de Bonito. Parabéns a todos vocês, parabéns, que Deus os abençoe, que Deus os guarde e proteja. Como é que é? Não, mas saiu dela na semana passada, né? O dela, mas é aniversário da Silmara hoje. Tá. É que saiu semana passada. A gente faz até domingo, né? Mas é bem lembrado, é aniversário da Silmara hoje, né? Deus abençoe. E se o seu nome não está saindo na lista, é só passar para a gente coloca na lista. Essa lista eu estou deixando com os irmãos, eles vão seguir essa lista aí. E é claro, vai modificando todos os anos, se muda e atualiza a lista de aniversariantes. Então, parabéns a todos, parabéns Silmara, parabéns a todos desta semana. E fica aí com os irmãos, Deus abençoe. Novamente pedir para os irmãos colocarem em pé. Nós vamos estar cantando uma canção que há um tempo não toca aqui na nossa igreja, que fala da nossa amizade com Deus. Muitos podem pensar que o Senhor nos chama de servos, mas Ele mesmo na sua palavra diz que Ele não chama nós de servos, porque o servo não conhece
o que o seu Senhor diz, mas Ele nos chama de amigo. Como é precioso sermos chamados de amigo de Deus, porque não existe nada melhor do que ser amigo de Deus.
Que nesse instante, através dessa canção, possamos chegar diante da presença do nosso Deus com os nossos corações quebrantados, com os nossos corações redimidos, possamos estar quebrando os nossos corações. Como nós sempre temos uma parte do culto que nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor, daquilo que muitas vezes gostaríamos de fazer e não fazemos, e aquilo que não queremos fazer, muitas vezes isso nós fazemos. E esse momento é hora de estarmos pedindo ao nosso Deus que Ele possa estar sondando aos nossos corações, possa estar vendo em nós se há algo que não tem agradado ao Senhor, que possamos estar voltando a esse primeiro amor, voltando às atitudes que o Senhor espera de cada um de nós. Possamos ser verdadeiros cristãos para honrar e para louvar o nome do Senhor. Cantar aqui é muito fácil, mas o Senhor espera de nós a obediência. Ele espera de nós que possamos estar cada dia mais próximos da Tua Palavra, próximos da presença do nosso Deus, não só no falar, mas também no nosso agir. Vamos estar declarando isso através dessa canção, e que você possa estar quebrando o seu coração e reconhecendo que sem Deus não somos nada. Quebra
Jesus, obrigado por podermos estar aqui nessa noite, louvando o teu santo nome através dos cânticos, Pai. Abençoe o pastor, use ele como instrumento para espalhar a tua palavra na tua honra, Pai. Teu santo nome eu louvo pela chuva que está dando esses últimos dias, que estava precisando. Teu santo nome eu oro e agradeço. Amém. Os irmãos possam sentar. Nós vamos passar a ministração da ceia do Senhor. Vou convidar os presbíteros que vão nos auxiliar, o Eduardo, o Arcângelo. O Edinho participou de manhã, mas acho que vai precisar dele não. Eduardo, Altair, Arcângelo. O Zóio não veio agora à noite, não, né? Então, dupla jornada para você. Esta mesa é a mesa do Senhor, não é minha, não é a mesa presbiteriana, é a mesa do Senhor. Podem participar desta mesa todos os irmãos, só membros desta igreja, ou qualquer igreja cristã, que se encontre em plena comunhão com o Senhor da igreja. Eu não sou o Senhor da igreja. E vocês já devem ter notado isso. O Senhor da igreja é Jesus. Sempre foi e sempre será. Nem os presbíteros são os senhores da igreja. Portanto, todos são convidados a participar com alegria desta festa espiritual que é a ceia. E as crianças também participam. São acolhidas porque a palavra do Senhor mesmo diz que dos tais é o reino dos céus, né? Então vamos orar. Não vai virar carne, nem vai virar sangue. Apenas simbolizam aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz. Pai, em nome de Jesus, diante do Senhor, nós colocamos este pão e este cálice e pedimos a graça do Senhor e a bênção do Senhor quando celebramos, nos reunimos para lembrar do teu grande amor. Renova-nos, Senhor Deus, pela convicção desta lembrança, em nome de Jesus, amém. O Senhor Jesus quis participar da celebração da última Páscoa, mas a Páscoa que celebrava era aquela saída da escravidão do Egito, mas ele anunciava uma nova Páscoa no seu corpo e no seu sangue. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tomou o pão, ele deu graças, ele partiu, distribuiu aos discípulos e disse: comei dele todos, isto é o meu corpo que é partido por vós. Da mesma maneira, depois, ele tomou o cálice e disse: é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Bebei dele todos. Cada vez que nos reunirmos e comermos o pão, bebermos do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Quer dizer, anunciamos a lembrança do seu amor até que ele venha. Louvado seja o Senhor. Os presbíteros vão se aproximar. Eu vou dar uma arrumada aqui nessa. Acho que o estreante. Os presbíteros vão se aproximar e você vai participar, receber o pão.
Recebe o pão e o cálice. Lembramos que Deus nos ama e nos dá esse privilégio de celebrarmos o seu grande amor. Receba o pão. Recebe o pão e o cálice. Senhor, nós te louvamos. Tempo de gratidão, tempo de louvor a Ti, tempo de reconhecimento, de experimentarmos este grande amor todos os dias e Tua misericórdia sempre. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Sim. As crianças podem subir. Não que eu precise, mas os irmãos que vão usar textos bíblicos precisam das luzes. Eu uso o iPad e tem, aqui no iPad ele tem a iluminação, então eu não preciso, mas os irmãos precisam. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 2. Marcos 2, versículo 1 até o versículo 12. Sempre eu costumo colocar um tema na palavra que a gente compartilha. E o tema de hoje é surpreendidos pela graça. Surpreendidos pela graça. Esse é o tema que nós vamos pensar neste dia. Marcos 2, de 1 a 12. Eu já devo ter pregado pelo menos uns 4 ou 5 sermões diferentes nesse texto. Sempre há novidades, porque a palavra de Deus é dinâmica, o Espírito Santo é dinâmico quando ele nos ensina. Marcos 2, de 1 a 12. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando estas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o seu leito e ande? Mas isto
é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu te digo, e eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém. Você já viu coisa assim? Mas o nosso Deus é Deus de milagre, continua sendo o mesmo que foi ontem, hoje e será sempre. A vida é cheia de surpresas, mas quando Jesus está presente, as surpresas podem ser surpreendidas. Eu vou usar essa expressão, parece até redundante. O inusitado pode acontecer com a presença de Jesus, ou seja, o inesperado pode ser possível acontecer. Cegos veem, coxos andam, paralíticos se levantam, mortos ressuscitam, tempestades se acalmam. Em Jesus, podemos até dizer que casos crônicos são restaurados. Aquilo que não havia jeito, que não havia possibilidade, Deus em Cristo fez grandes coisas. O Evangelho de Marcos, e eu sempre falo sobre o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho que está cheio de narrativas de milagre. Aliás, é o evangelho que mais fala de milagre. Mas ele mostra sempre Jesus indo de um lugar para outro, um Jesus em movimento. Porque o seu objetivo não é só judeus, mas ele quer falar para as pessoas de outras nações que esse Jesus pode fazer grandes coisas em qualquer vida. Jesus está em Cafarnaum, iniciando o seu ministério. Então, vamos pensar, eu tenho muito preocupação de explicar esse detalhe. Como eram as casas naquela época em Cafarnaum? Era uma pequena vila, Cafarnaum, e as casas eram de paredes bem finas, de uma espécie de calcário, eram feitas. E isso quem me informa é um escritor e comentarista chamado William Barclay, que eu gosto muito de examinar, de pesquisar no material de William Barclay. Ele tem sido um comentarista que tem me ensinado muito ao longo dos anos, né? E William Barclay diz o seguinte: as casas eram uma espécie de parede fina, mas só nos anos 1970, precisamente no ano de 1972, descobriram uma casa com telhado nessa região da antiga vila de Cafarnaum. Nos escombros lá sobrou uma casa com telhado, os arqueólogos descobriram. Então foram entender exatamente essa passagem, porque as casas eram, pela parede ser fina, então era coberta havia umas vigas de madeira, havia palha em cima, uma espécie de folha de alguma coisa em cima, e eles passavam uma espécie de terra molhada em cima, a ponto de as folhas brotavam ervas na casa, em cima da casa, porque as casas continham algumas folhas e algumas eram tiradas de ervas, então elas brotavam com a terra quando eram molhadas. Bom, e foi por isso que foi fácil eles chegarem ali no telhado da casa, tirarem uma parte. Precisamente eles olharam antes onde Jesus estava, para tirar uma parte do telhado da casa e descer aquele paralítico pendurado ali por 4 homens, 4 amigos que resolveram ajudá-lo. Então era fácil. Em 1993, outra escavação também achou partes de um telhado naquela região, e também era claro que esse telhado era madeira, erva ou alguma palmeira, e também a terra em cima. Então era fácil. Poderíamos até dizer que este episódio teria outro tema, que poderíamos dizer a turma da maca, o pelotão do amor,
ou então o poder da misericórdia. Poderíamos chamar essa mensagem também com esses outros temas, né? E eu resolvi, então, surpreendidos pela graça, surpreendidos, porque naquele momento a graça de Jesus é a graça graciosa. Hoje ele não está acompanhando, não está anotando, porque não tem, tá? Não tem o encontro de bate-papo essa semana, que ele usa o sermão, ele anota ali, ele fica de olho ali anotando as ideias, né? Mas vamos lá, também, o escândalo que ocorre, é um escândalo teológico que ocorre quando os escribas, eles observam que Jesus disse, teus pecados estão perdoados. Por quê? Lá em Levítico, capítulo 24, versículo 16, diz que aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Tá. Esse era a lei. Nenhum momento aqui está dizendo que poderia perdoar pecados, que era coisa exclusiva de Deus. Mas eles citavam esse texto porque os rabinos daquela época fizeram um comentário chamado Talmud. Esse comentário dizia o seguinte: o fato de você querer usurpar o nome de Deus, você já blasfemou, você já pode ser morto. Então, na verdade, quando os escribas, eles pensavam naquele momento, quando Jesus disse para aquele homem descido pela maca, os teus pecados estão perdoados, eles estavam pensando, ele está blasfemando. Já estavam pensando até no veredito, vai ser apedrejado, vai morrer. Dias estão contados, pensa bem. Tá, vamos pensar o seguinte. Eu fico olhando para o texto, 4 grandes transformações e 4 grandes surpresas da graça de Deus na vida deste homem que é trazido pela maca. A primeira, ele foi amarrado, mas ele voltou livre. O que é amarrado? Porque ele era paralítico, eles não tinham como levar o homem até Jesus, desceram amarrado numa maca para que Jesus tocasse aquele homem e ele fosse curado. Então ele vai amarrado e ele volta livre. Ele foi amarrado porque as cordas, para não cair, mas ele sai carregando seu leito, ou seja, ele sai livre. Ele foi amarrado, então, pelos próprios amigos. Mas pessoas amarradas também existem hoje. Não amarradas por cordas, mas por forças espirituais. Pessoas que vivem escravizadas às suas emoções, pessoas que vivem escravizadas a ressentimentos, a mágoa. Eu sempre digo para a igreja, quando você tem um ressentimento, uma mágoa em relação a alguém, e eu procuro sempre olhar para frente. Não que as pessoas não tivessem me dado motivo um dia para que eu me magoasse, mas eu sempre digo, eu tomei uma decisão, não me magoar e não ficar ressentido em momento algum. Alguém pode dizer assim, é sangue de barata, né? Barata não tem sangue, né? Então, não é bem isso. É que você receber mágoa, ressentimento, é como se você tomasse um copo de veneno para outra pessoa morrer. Então, isso é você ter mágoa e ressentimento. É você que vai ficar enfermo. É você que vai ficar com a vida amarrada em algum momento na sua vida. Muitas pessoas estão vivendo uma vida miserável, vivem amarradas emocionalmente e espiritualmente, vivem amarradas até o pecado. No Salmo 107, versículo 10 e 11, eu achei esse texto de uma preciosidade. O salmista, ele está falando dos feitos poderosos de Deus a tirar o povo da escravidão do Egito. Este salmista, ele está falando que o povo realmente deve agradecer a Deus e estar alegre pelo que Deus fez, saindo dessa escravidão do Egito. Mas o texto diz lá no versículo 10 e 11, alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições e em correntes de ferro, por terem se rebelados contra a palavra de Deus
e desprezado o conselho do Altíssimo. Ou seja, no meio daquela campanha de libertação e vitória de Deus, algumas pessoas diziam para Moisés: olha, lá no Egito a gente era escravo, mas tinha carne. Lá no Egito era escravo, mas a gente tinha de tudo lá, mas a gente era escravo. Ou seja, essas pessoas, elas saíram da escravidão, mas a escravidão não saiu delas. E isso é muito parecido com algumas pessoas que também, elas são salvas, são alcançadas pela graça, pela bondade e misericórdia de Deus, pela graça de Deus, e no entanto elas continuam amarradas às suas emoções, aos seus ressentimentos, aos seus pecados de estimação, como uma espécie de pet que elas mimam e que dão ração e que fazem alguma coisa para aquele pet, para aquele animal, seja lá o que for, e elas continuam amarradas. E o texto ali de Salmo 10 fala que eles saíram do Egito, mas eles preferiram não andar na luz, mas nas trevas e nas sombras da morte, presos. Outra tradução diz amarrados, acorrentados. Mas há um outro texto também que ilustra muito esse fato, está lá em Marcos capítulo 5, versículo de 1 a 15, Jesus está passando por uma cidade e tinha um homem que tentaram amarrar com correntes. E este homem, nenhuma corrente segurava, porque ele estava endemoniado. Ele vivia entre os túmulos do cemitério, numa cidade chamada Gadara. Todo mundo conhecia e tinha medo dele, porque aquele homem tinha demônios. E eles tentavam amarrar porque ele era muito agressivo, ele vivia despido, e Jesus passa por ali e vê aquele homem e ele diz assim: olha o que eu tenho contigo, filho do Deus Altíssimo. Porque Jesus repreende o demônio. Mas Jesus resolve abrir um diálogo com ele e pergunta para ele: qual é o teu nome? Ele diz: meu nome é Legião, porque somos muitos. Bom, para quem não entende um demônio que se chama de legião, eu vou explicar para você. Legião se referia a uma guarnição romana. Uma legião do exército romano possuía 2.800 soldados. Então aquele homem, quando diz que ele é uma legião, que tem uma legião de espíritos malignos nele, ele está dizendo que tem 2.800 demônios aqui dentro. Marcos capítulo 5. Agora vamos adiante. E aí ele diz: não deixa a gente sair daqui, não. Manda a gente para alguma coisa, deixa a gente ir para os porcos. Então, Jesus ordena que eles vão para os porcos. E a manada de porcos, eu não sei, mas eu acredito que um entrou em cada porco, porque devia ter no mínimo 2.800 porcos ali naquela manada. Ela se precipita e se mata. Tanto que as pessoas da cidade dizem para Jesus: olha, nem entra aqui na cidade, nós não queremos não sua visita. Fica por aí mesmo, vai embora, vai embora. Aquele homem queria seguir Jesus depois, porque aí ele está liberto, ele compreende que ele precisa de Deus. E aquele homem que estava vivendo uma vida amarrada, não por correntes, porque não conseguiam detê-lo com as correntes, mas ele vivia uma vida miserável, escravizada por 2.800 demônios. E aquele homem se torna um grande missionário. Jesus diz: você vai testemunhar do meu amor. Vai na sua cidade e vai nas cidades chamadas Hierápolis, são várias cidades na região, onde ele vai testemunhar do amor de Deus e vai falar do que Deus tinha feito na vida dele. Aquele homem, depois ele está sentado do lado de Jesus, ele está aprendendo de Jesus. Mas agora ele sai dali, ele vai falar do amor de Deus. Isso tudo para falar que alguém que vai amarrado pode voltar livre. Aleluia. Em segundo lugar, eu vou voltar agora no tema surpreendido pela graça. Esse homem foi carregado e voltou carregando. Ele foi amarrado e voltou livre, mas ele foi carregado e voltou carregando.
foi carregado pelos amigos, foi carregando o leito. Pessoas que são carregadas, elas não têm força própria. São independentes emocionalmente e espiritualmente. Ao longo dos anos de ministério, eu tenho encontrado muitas pessoas que vivem e precisam ser carregadas. Mas eu creio num Deus que levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas angústias e as nossas dores. Isso está lá em Isaías capítulo 53, versículo 4. Eu digo, não importa se você está carregado, o que importa é que Jesus pode fazer por você. Aleluia. Este homem foi enfermo e voltou curado. Cremos no poder de Jesus. Ele não mudou. Existe na Bíblia centenas de promessas, aliás, milhares de promessas que já foram cumpridas e outras que ainda vão ser cumpridas. Mas eu gosto muito do Salmo 103, versículo 3, que diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, e é Ele quem sara as tuas enfermidades. Aleluia. Eu falei desse texto semana passada, também, em Marcos capítulo 5, existe uma mulher que não podia estar em público, que ela vai no meio da multidão porque ela tem 12 anos de enfermidade, e ela estava separada da família porque ela estava impura, por causa de um fluxo de sangue, de uma hemorragia. Ela toca nas vestes de Jesus e ela é curada. Basta um toque. Creia nisto. Filha, a tua fé te salvou, foi isso que Jesus disse para essa mulher. Sim, esse homem foi enfermo e voltou curado. Mas o grande desafio que transformou sua vida e que surpreendeu a todos, ele foi em pecados e voltou perdoados. E por que Jesus disse: os teus pecados estão perdoados? Porque os escribas que estavam ali, eles pregavam, ensinavam as pessoas nas sinagogas que qualquer enfermidade no seu corpo era uma maldição de Deus. Você fez alguma coisa e você então está com essa marca. Ele está paralítico. Se a pessoa nascia paralítica, diziam: isso foi pecado que seus pais cometeram, ou seus avós. Então, de um jeito ou de outro, os rabinos daquela época diziam que não tinha jeito para uma pessoa que tinha a marca do pecado. Mas quando os seres humanos dizem não tem jeito, Jesus disse: tem jeito. Jesus disse: eu tenho o controle de todas as coisas. Eu tenho o poder sobre todas as coisas. Eu posso perdoar pecados. Sabe o que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Roma, lá no capítulo 5 de Romanos? Ele diz: olha, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero saber uma coisa aqui com os irmãos, sejam bem sinceros. Quantos são pecadores aqui? Levanta a sua mão. Tem um bom tanto de pecadores. Mas sabe o que Jesus fez por nós, pecadores? Jesus deu a sua vida por nós. Diz o texto que Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe o que acontecia? Nós estamos amarrados espiritualmente. Sabe o que Jesus fez? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Você crê nisso? Nós estamos livres. Sabe o que diz um outro texto? Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo, porque Jesus fez uma obra tremenda. E os seus pecados já foram perdoados. Olha o que diz lá em Colossenses 2, 14 e 15. É um texto muito profundo, intenso.
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles, na cruz. Aleluia. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Matthew Henry, um teólogo americano, ele usa uma frase muito interessante. A graça levará o homem para o céu sem operar milagres, mas a operação de milagres jamais levará um homem ao céu sem a graça. Nós somos surpreendidos pela graça todos os dias. Antigamente, quando a gente ensinava as crianças, tinha uma musiquinha bem... Eu não vou cantar não, tá, gente? Eu não vou dar essa... como é que fala? Esse desprezo para vocês, né? De eu cantar aqui, né? Mas tinha uma musiquinha que era assim... Diz que havia um homenzinho torto. Ele era todo torto. Mas ele encontrou Jesus e tudo que era torto se fez direito. Ele endireitou. É uma musiquinha boba de antigamente. Não é da minha época assim que eu cantava. Eu vi pela internet, tá, gente? Eu não estou me entregando aqui. É da sua época, né, Edinho? Você é velho, hein, meu? É da época do Eduardo, né? Eduardo também é. E eu estou vendo aqui o Marcelo também, é da época dele, né? Eu sou mais novo que ele. Tô brincando, viu, gente? Jesus encontrou este homem em pecado. Ele voltou perdoado. Sabe, lá em Mateus, esse mesmo texto é relatado, sem muitos detalhes, mas lá em Mateus, Jesus termina dizendo, tua fé te salvou. Esse mesmo texto. Surpresa, a graça de Deus opera onde nós não estamos esperando. Por ser pastor há muito tempo, eu já vi muita surpresa acontecer. Já vi policial se entregar aos pés de Jesus e ser transformado e ficar chorando muitos dias. Eu já vi drogados se entregar a Jesus e chorar semanas, e eu acompanhando e vendo o seu progresso. Hoje eu olho para trás e vejo que é pastor, um ex-drogado que foi alcançado com a graça. Quando ninguém mais acreditava nele, Jesus surpreendeu a todos com a graça dele naquele coração. De vez em quando eu converso com ele, ele pastoreia uma igreja distante daqui. Eu quero concluir algumas ideias. O Warren Wiersbe, que é um comentarista também que faz esse trabalho nesse texto, ele fala que há algumas perspectivas, pelo menos 4 perspectivas sobre a atitude de Jesus nesse texto. E eu quero concluir falando delas. Primeiro, Jesus ele olha para cima e vê 4 homens que se esforçam para trazer um paralítico aos seus pés. Ele vê os homens, eles têm iniciativa, união, perseverança e fé. Jesus disse, vendo-lhes a fé. O texto nasce. Ele não está se referindo necessariamente ao paralítico que desceu, mas aquele grupo, os 5, os 4 que estão lá em cima e um que está lá embaixo pendurado. Vendo-lhes a fé. Observem bem aí o texto. Em segundo lugar, Jesus olha para baixo e vê um homem doente do corpo, doente da alma, aleijado, desanimado, sem esperança e esmagado pela dor e pela culpa. Porque ele certamente cresceu, ele desenvolveu sempre paralítico e ouvindo falar que foi pecado, ou dele ou dos seus pais. Você já pensou você crescer com um paradigma tão negativo desse? Qual é o futuro que lhe espera? Qual é a esperança que espera? Nenhuma. Só lhe resta a culpa.
o perdão dado por Jesus, para aquele momento que ele olha para baixo para aquele homem, é um momento crucial desse texto. Não é a cura, mas é a graça intensa e profunda de Jesus. Teus pecados estão perdoados. É o maior milagre de Jesus, porque atende a maior necessidade daquele homem, e ele nem sabia que sua maior necessidade era a sua alma. Em terceiro lugar, Jesus olha ao redor e vê os críticos que tinham vindo para vigiá-lo e contradizê-lo. Então, imediatamente ele ouve tudo, porque ele sonda os corações e os pensamentos, e ninguém sabia, porque ele é Deus. Em quarto lugar, Jesus olha para dentro e vê o coração dos críticos arrazoando os pensamentos hostis a seu respeito, acusando de blasfêmia, já pensando opa, esse aí vai ser apedrejado, condenado e vai ser morto. Então Jesus olha para cima, olha para baixo, olha para os lados e responde para os lados. A história desse milagre e seus personagens e circunstâncias ainda hoje anuncia o fato maior do poder de Jesus e a sua graça amorosa. Ainda hoje precisamos desse poder transformador. Você tem gente que você ama e que ainda não experimentou essa graça maravilhosa de Jesus. Deus o abençoe. Deus nos abençoe. Amém? Vai ter uma música agora, a Jéssica, que já cantou de manhã, vai fazer dupla jornada agora à noite. Só que de manhã ela cantou com o Jean, né? Agora vai com o Marcelo. É parente, vocês são um parente, né? Primo. Coitada, você. É uma honra dele, né? Boa noite, irmãos. Quem conhecer a canção e quiser cantar comigo, fiquem à vontade, acho que a letra está aí. Deus abençoe vocês. Nunca mais vai terminar.
Sim. Esse caso nós estamos acompanhando em oração já há alguns meses. Primo do Altair, o Beto e a Ana, o casal está com câncer. Eles têm uma única filha, 2 filhas, né? E é uma luta muito grande, né? Vamos orar, vamos continuar orando. Sim. 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 Como é que ela chama? Dona Tereza. Vamos orar então por essa família. Deus falou com você essa noite. Teve palavra nova para você. Talvez você tenha ouvido dezenas de sermões nesse texto. Mas cada dia Deus fala de uma maneira com a gente. Gente, toda vez que eu estou preparando uma mensagem para trazer para a igreja, eu nunca trago nada que não fale ao meu coração antes. Aliás, eu tenho muitas palavras que estão escritas, mas que nunca foram pregadas. E não que eu não queira pregar, mas o Espírito Santo nunca me permitiu. Então, elas vão ficar lá. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, pelo que o Senhor fez, o que o Senhor falou aos corações. Confirma a tua bênção sobre cada família, sobre cada irmão e irmã. Também eu peço a tua bênção nesse momento para o ministério dos irmãos na próxima semana, o Louvorzão. Tem tantas expectativas, tantos anseios, que a tua graça e o teu Espírito Santo conduza todas as coisas. Em nome de Jesus. Nesta hora também eu quero clamar pelo Beto, pela Ana e também pela Dona Tereza, que assumiu, Senhor, esse cuidado. Em nome de Jesus, que tua graça seja com essa família. Eu sei que parece difícil, mas nada é impossível para o Senhor. Em nome de Jesus confiamos. Confiamos também no Chibuta, ó Pai, que o Senhor cuide. Em nome de Jesus. Agora, Senhor, entregamos nas suas mãos cada vida, cada família. Despede o teu povo em paz. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e o amor de Deus, nosso Pai, que a ternura, o poder, a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos os irmãos, irmãs e todo o povo de Deus na face da terra, hoje até que Jesus Cristo venha. Amém. A Ele é glória.